Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos aprender mais um comando muito importante da linguagem SQL, que é o comando capaz de alterar os dados nas tabelas. Muito bem, fazendo uma pequena revisãozinha, né? O create table cria a tabela, nós utilizamos para criar a tabela cliente. O insert into table, no caso insert into cliente, adiciona valores na tabela selecionada. E para consultar os dados, utilizamos o select, onde você pode passar um ou mais campos, ou com asterisco, listar todos os campos, apresentar todos os campos ou todas as colunas da tabela, e ainda podemos classificar por algum critério. Existem outros parâmetros que nós podemos colocar aqui, como por exemplo, uma condição where, ok, ID, vamos colocar ID, maior que 20. Neste caso aqui ele não listaria nada, porque não existe nenhum ID maior que 20 na nossa tabela. Olha só, rodando, este comando, nesta consulta, não trouxe nada. Mas se eu colocar maior que 2, por exemplo, ele vai trazer alguns registros, tá certo? Existem outros parâmetros, né, que podemos utilizar aqui para construir o nosso select, ou, melhor dizendo, construir a nossa consulta ao banco de dados. Tá certo, pessoal? Na medida certa, a gente vai trabalhando esses conceitos com vocês, porque nosso curso não se limita apenas ao SQLite. Existem outros bancos de dados que nós podemos estudar também futuramente. Muito bem, agora o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, pessoal. Nós vamos criar uma instrução SQL, um comando SQL para fazer um update na tabela. Como que funciona? Vou trazer aqui para cima só para você visualizar melhor. O comando update permite fazer uma atualização em uma determinada tabela. No caso aqui nós vamos colocar a tabela cliente. Depois nós temos que passar as colunas. Como é que você passa as colunas? O que você quer alterar? Você vai informar o set, o nome da coluna, por exemplo, coluna A igual novo conteúdo para a coluna A. Coluna N, novo conteúdo para a coluna N. E aqui está um detalhe importantíssimo, que é a cláusula where. Ou seja, você vai dizer qual dos registros da sua tabela você quer alterar. Você pode alterar um ou mais registros. Em que situação você precisa alterar muitos registros? Por exemplo, o preço aqui, né? Eu tenho todos os preços são iguais. Se eu quiser alterar todos os preços ao mesmo tempo, eu vou passar a informação do update sem nenhum critério. Ok? Se eu quiser alterar somente o salário do José, eu passo aqui na condição o ID. Quando o ID for igual a 5, quando o ID for igual a 5, que é aqui a chave primária, eu altero o salário do José, desse José aqui, para um valor diferente. Ok? Vamos fazer alguns exemplos para vocês, para que você compreenda, tá legal? Muito bem. Então, o que temos que fazer é o seguinte, eu vou copiar essa linha e vou reescrever essa linha aqui. Update, que é o comando para alterar os dados da tabela. Eu vou informar a tabela, no nosso caso aqui vai ser a tabela cliente. Essa tabela contém todos esses campos, né? Então vamos supor que você quer alterar apenas o salário do José. Vamos colocar aqui salário. Qual vai ser o novo salário? O novo salário vai ser 2.999,78. Ok? Outra coluna eu não vou alterar, só vou alterar essa coluna. Qual é a condição? A condição é ID igual a 5, que é aqui referente ao José, essa linha aqui, beleza? Executando, pessoal, olha lá, ele alterou um registro. Agora, deixa eu copiar essa linha para a gente aproveitar depois. Select asterisco from cliente. Permite fazer uma consulta. Olha só aqui, o salário foi alterado.
Se eu quiser alterar o preço de todos os dados, como é que a gente faz, né? De todos os registros, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, update cliente set preço igual, vamos colocar assim, ó, 123.456, e aqui eu não informo nada, não tem nenhum critério, tá, pessoal? É só deixar dessa forma. Qual é o perigo desta linha aqui? Vamos supor que você executou este comando em um banco de dados onde tem uma tabela com milhares de registros e você não colocou nenhum critério, ele vai alterar todos os preços. Isso não é legal. Agora, olha só, executando, ó, 6 registros alterados. Agora vamos consultar a nossa tabela, select asterisco from cliente, para ver o resultado. Olha aqui, ó, o preço foi alterado com sucesso, ok, pessoal? Agora, pessoal, se você precisar alterar dados de mais de uma coluna em uma mesma tabela, basta você separar com vírgula e adicionar o outro campo. Neste caso aqui, nós vamos alterar o preço e o salário, tomando cuidado para informar o critério. Se não tiver nenhum critério, pode ser dessa forma. Agora, imagina uma tabela com 50 mil registros e você executa esse comando. Imagina uma tabela onde você tem o salário de todos os funcionários de uma empresa que tem filiais no Brasil inteiro e você executa, né, este comando aqui sem nenhum critério. Então, não é recomendado. Vamos fazer aqui uma alteração no primeiro registro da nossa tabela, ID igual a 1. Então, você vai colocar a condição, qual é a coluna e qual é o valor que ele tem que buscar. Neste caso aqui, executando este comando, ele alterou uma única linha, certo? 2 cliques na tabela, clica aqui em data, a gente consegue visualizar, olha lá, 1569,0001 para o número 1. Tá certo, pessoal? Tranquilo, né? Com isso, nós fizemos uma pequena introdução ao comando update que permite alterar dados de uma tabela segundo um determinado critério. Tudo de bom para você, pratique, qualquer dúvida é só perguntar e até a próxima aula. Tchau, tchau.